A terceira temporada de Invencível terminou, muita gente gostaria de saber o que está acontecendo, mas para acompanhar a história e tudo que está acontecendo é bom relembrar algumas coisas que aconteceram nas temporadas anteriores. Olá a todos, eu sou o João e hoje a gente vai fazer o resumo da primeira temporada de Invencível, passando por todos os principais arcos. Para ressaltar, não são todos os detalhes e foreshadowings que aparecem durante a temporada. A gente está resumindo tudo para facilitar para quem viu a primeira temporada e não lembra, ou para quem está querendo acompanhar a partir da primeira temporada. Mas antes, se inscreve no canal e dá like nesse vídeo. A história acompanha Mark Grayson. Ele é filho de Deborah Grayson de Nolan Grayson, sendo esse o Omni-Man, um alienígena do planeta chamado Viltron. Em tese, veio à Terra com o objetivo de ajudar e cuidar do planeta. Nolan é amigo próximo dos Guardiões Globais, o grupo de super-heróis mais forte sobre as asas de Cecil Sandman, o diretor da Agência de Defesa Global, que, para resumir, eu vou falar como ADG, e principal responsável sobre a defesa e segurança da Terra em caso de ataques, tanto dentro do planeta quanto fora. Sobre os Guardiões, de relevante para a narrativa, podemos citar três, que é o Imortal, um super-herói que, além de voar e ter super força, também é velho pra cacete, o Asa Negra, que é uma homenagem ao Batman nesse universo, e Aquarius, que é o monarca de Atlantis, e o Marciano, que possui o poder de mudar de forma. Ele não é tão relevante, mas guarde o nome dele. Os três que sobraram foram o Vento Vermelho, Mulher Marcial e Vulto Verde, que são equivalentes ao Flash, a Mulher Maravilha e a Lanterna Verde desse universo. Uma pequena pausa aqui. Tem um pequeno detalhe que muita gente que acompanha, começa a acompanhar, acaba cometendo. Ficar comparando um personagem com o outro. Eles são inspirados. Então, para facilitar o entendimento, bota assim, ele parece muito com o personagem B, mas ele não é personagem B. Resumindo, todos eles são introduzidos lutando contra os James Mauler, uma dupla de cientistas que não são exatamente irmãos, mas sim um clone do outro. Mark realmente gostaria de ser um super-herói e ajudar seu pai a defender a Terra junto com os Guardiões Globais. Mas por enquanto ele ainda é só um estudante do ensino médio, junto de seu melhor amigo de infância, que é o William, e é afim de uma garota chamada Amber. Tem até o momento em que o Mark vai lá tentar defender a Amber de um valentão e acaba tomando uma surra, que acaba ajudando ele e a própria Amber. Certo dia o evento tão esperado aconteceu. Mark descobre que já desenvolveu a super força herdada de seu pai. Como é que ele descobre isso? Quando ele estava trabalhando numa hamburgueria, ele acaba jogando saco de lixo a quilômetros de distância. Chega em casa, conta tudo para os seus pais e no dia seguinte seu pai já começa a treinar ele. Já após o treinamento e confiante com o melhor controle de seus poderes e irritado com uma surra que ele recebeu de um valentão na escola, sem ter o direito de revidar, porque afinal de contas ele tá super forte, se ele desse um soco, ele espedaçava o cara, Mark parte em sua primeira missão, fora de hora e sem o acompanhamento do seu pai. A luta é contra um bandido chamado Titã. Um tempo depois, Mark vai até Art Rosenbaum, um costureiro conhecido por fazer trajes tanto para super-heróis quanto para super-vilões. E assim recebe seu uniforme azul, preto e amarelo e tão icônico, se autodenominando o Invencível. E esse é o nome do super-herói dele. Não tem nada a ver com ser invencível ou não. Até então, tudo tranquilo, tudo bonito, clichê, fofo, até a noite daquele mesmo dia. O Omni-Man faz o chamado de emergência aos Guardiões Globais. Chegando lá no QG deles, todos não entendem muito bem o que está acontecendo, até que o Nolan chega atacando todos os Guardiões Globais, que mesmo juntos, não são pares contra o Nolan. Mesmo ferido e recebendo ataques e contra-ataques de todos os Guardiões, ainda assim acontece o maior massacre no QG dos Guardiões. E abre uma grande dúvida, por que diabos ele fez isso com os próprios aliados? E assim finaliza o episódio 1 de Invencível. E tudo isso que você viu foi só episódio 1, mas relaxa, a partir desse resumo a gente vai reduzir um pouco mais as coisas. Pode sair. Eu sei que você tá aí. Não estar escondido. Agora somos introduzidos a Dark Blood, um demônio detetive que começa a juntar os pontos e chegar a algumas conclusões sobre quem assassinou os Guardiões Globais. Cecil já suspeitava que poderia ser um Omni-Man e tenta de alguma forma ter algum plano de contingência caso ele faça um próximo ataque, não direcionado aos Guardiões, e sim à Terra, com o maior grupo de super-heróis da Terra, que são os Guardiões, todos mortos. E o maior super-herói da Terra, que é o Omni-Man, ainda internado e ainda por cima em investigação, Mark fica responsável por substituir o seu
pai no ataque dos Flaxians, que são uma raça dominadora interdimensional que chega na cidade querendo dominar o mundo. Para ajudar eles, são enviados a Tropa Jovem, um grupo de jovens que são super-heróis formados por Eve Atômica, uma super com poder de criar matéria inorgânica, Duplicate, que tem o poder de fazer múltiplos clones de si mesmo, Rex Explosão, que tem o poder de explodir tudo que toca, e o Robô, um gênio capaz de controlar máquinas remotamente e líder da equipe. Mark e a Tropa Jovem seguram as pontas contra os vilões enquanto a ADG procura por novos heróis para serem os próximos Guardiões Globais. Após as lutas e confrontos, Nolan se recupera e volta a guiar e treinar Mark, enquanto o Robô, a mando de Cécio, fica responsável por fazer uma audição e selecionar os próximos Guardiões. Nessa equipe, grande parte da Tropa Jovem vai, somando agora nos Guardiões Globais o Sansão Negro, o antigo membro dos Guardiões que perdeu seus poderes no confronto, mas conseguiu compensar com um traje a Encolhedora, que tem o poder mais auto-explicativo do mundo, e a Garota Monstro, que tem o poder de se transformar em um monstro estilo Hulk, mas a custo de rejuvenescer rapidamente. Por isso ela tem uma aparência de criança, mas vai por mim, ela é uma mulher adulta. A Eve também é selecionada para ser dos Guardiões, mas ela recusa, porque, bem, a verdade é que Eve e Rex namoravam por anos, mas recentemente ela tinha flagrado o Rex tomando banho com a Kate. Pra piorar a história, ele fica subentendido nessas próximas temporadas que Rex já traía ela outras vezes, então, pra não precisar ficar na mesma equipe que o ex dela, ela prefere cortar laços e ficar solo. Enquanto as coisas vão de mal a pior entre Eve e Rex, as coisas vão de nada a mais ou menos bem entre Amber e Mark. Mais ou menos bem, porque por mais que as coisas estejam progredindo entre eles, a responsabilidade de super-herói que Mark tem complica a vida e a relação dos dois, com Mark faltando encontros e momentos importantes, deixando Amber cada vez mais impaciente com a rotina de Mark. Um detalhe é que no meio dessas rotinas, nós somos apresentados também ao Alien, um alien que trabalha na coalizão de planetas, que passa em planeta em planeta lutando contra as pessoas mais fortes de cada mundo para medir o quanto esse planeta está seguro. Enquanto passa por esses problemas com a Amber, ele é convocado para ir dar suporte numa missão em Marte. Mesmo a contragosto de Nolan, que ainda acha que ele não está totalmente pronto, Mark mente para Amber, dizendo que ele vai ter que passar umas semanas fora no exterior e parte para Marte. A missão consistia em acompanhar uns astronautas em Marte, o que acaba dando errado e todos são sequestrados pelos marcianos. Assim, explicando o que está acontecendo em Marte. Tem uma raça de aliens parasitas controladores de mente chamada Secrets. Eles não podem atacar os marcianos, mas pessoas fora eles podem. Por isso, eles têm que matar todos os astronautas, para não correr o risco dos Secrets saírem e controlarem o mundo. Mark conseguiu fugir com os astronautas, mas acaba havendo um imenso erro, na verdade dois. Um dos astronautas é trocado por uma cópia, enquanto o verdadeiro astronauta fica para trás, em Marte. De volta para a Terra, Eve fala sobre seu término de relacionamento com seus pais, recebe apoio nenhum, discute com seu pai e decide sair de casa, usando seus poderes para construir uma casa grande em uma árvore no meio da floresta. Enquanto isso, vemos a história de Titã. Lembra daquele vilão que ele lutou no começo do primeiro episódio? Pois é, o Titã trabalha para o Face Mecânica, um senhor do crime de Chicago, fazendo serviços de roubo, interrogatório e tudo que ele mandar. O negócio é que existe um bairro de Chicago, que é onde o Titã vive, que é esquecido até mesmo pelo Face Mecânica. O Titã pede ajuda ao Mark para tirar o Face Mecânica do poder. O Mark fica em dúvida se ajuda o Titã ou não, porque por mais que tenha uma certa boa ação no que o Titã quer, ele ainda é um vilão. Mark resolve que vai ajudar o Titã a tirar o Face Mecânica do poder e acaba sendo encurralado em uma emboscada com vários outros capangas e vilões. Um desses vilões de destaque é o Battle Beast, um alien com cabeça de leão que vaga pelo universo atrás de um oponente digno. Enquanto a luta com os vilões se intensifica, desfavorável para o Mark e para o Titã, os Guardiões Globais aparecem para tentar ajudar a igualar a luta, deixando ainda mais intenso, chegando ao ápice quando o Battle Beast quase mata o Mark, deixando ele entre a vida e a morte. No fim de tudo isso, o Face Mecânica é preso e o Titã acaba assumindo o controle da cidade. Um tempo depois, jovens começam a assumir e serem usados em experimentos pelo D.I. Sinclair, que é um cientista maluco que modifica os corpos dele em busca de, na visão deles, torná-los melhores, substituindo membros e órgãos por máquinas, criando um ciborgue zumbi chamado posteriormente de Reanimans. Entre esses jovens estava Rick, um universitário que tinha um caso com William, que é o melhor amigo do Mark que eu comentei atrás. O William chama Mark para poder ajudar a procurar pelo Rick, mas o Invencível acaba recusando, porque está precisando ajustar um pouco as coisas com a Amber e ele não acha que isso é tão importante assim. O William vai atrás do Rick sozinho. Ao entrar pelos esgotos da universidade,
universidade, o William é sequestrado pelos ciborgues zumbis, que antes de ser sequestrado consegue entrar em contato com o Mark, que assim, vendo a gravidade da situação, veste o traje e vai atrás do William. Nessa ele descobre o lugar onde os experimentos são feitos. O Rick já estava quase completamente transformado em ciborgue. Graças a uma jogada de sentimentos de William com o que sobrou de Rick, o ciborgue zumbi vira contra o D.A. Sinclair, e o resultado foi uma surra tão grande no cientista que ele despedaçou o maxilar dele. Até o próprio William participou da porradaria contra o Sinclair. A ADG é acionada e prende o Sinclair, mas Cécio demonstra interesse pelos androides feitos de humanos mortos que ele fez. Por que fez aquilo? Eu não fiz nada. Entre todas essas tragédias e romances, a situação envolvendo o Omni-Man se intensifica. Dark Blood colocava sugestões e dúvidas na cabeça de Deb, e também começava a suspeitar cada vez mais do comportamento de Nolan durante toda essa temporada, até chegar ao ponto de pegar os restos do uniforme do Omni-Man e pedir pro Art analisar. E o resultado é que naqueles trapos de roupa havia resíduos mortais dos antigos guardiões. Deb fica completamente abalada. Ainda não consegue digerir que o Nolan tinha feito e resolve tentar conversar com ele, mas sempre que ela tenta conversar, ele desconversa. Até chegar a um ponto de Nolan só pedir para ela confiar nos motivos, mesmo ela sem saber quais são. Deb fica arrasada, expulsa Nolan de casa, e quando ele vai embora, Cécio aparece. Pede ajuda a ela sobre as formas de como parar o Nolan, sendo um desses métodos o mais eficaz, o invencível. E nessa, o Nolan volta para casa. Descobre que a casa tá cheia de homens do Cécio, mata todo mundo e começa a sair em busca do Mark, para começar logo o objetivo real dele aqui na Terra. Os gêmeos Mauler fogem da prisão, porém são vigiados pelo robô, que parece ter interesse nessa tecnologia de clonagem deles. O robô negocia com os gêmeos Mauler, já que eles conseguem fazer clones entre si, ele queria que ele fizesse um clone do Rex criança. Enquanto a situação fica cada vez mais tensa, o clone do robô fica pronto. Ele vai até os gêmeos Miller, duplica a mente dele, do corpo original que é todo deformado, e coloca as memórias do robô com o corpo deformado no corpo do clone. O corpo original aceita a morte e deixa o clone criança do Rex seguir com a mente do robô. Cécio chama ele para vir lá pro QG dos Guardiões. O robô deixa os Mauler soltos e vai ao QG, onde lá ele finalmente se apresenta em um corpo físico e não um robô controlado remotamente. Diz que seu nome é Rudy Connors e os Guardiões ficam confusos com relação a ele aparecer no corpo de um clone criança de Rex. Eles mal conseguem conversar e já são expostos à grave situação atual com o Nolan, indo atrás do Invencível. Uma ressalta são os reanimentos que foram utilizados como tentativa de ganhar tempo. Não era nem pra de fato parar, foi pra ganhar tempo. Depois do Nolan derrotar todos os reanimentos, um monstro gigantesco aparece, que é uma fera que quase matou o Omni-Man em uma de suas aventuras. A fera teve suas terminações nervosas cortadas e ainda por cima tá cheia de droga para ficar cada vez mais violenta numa tentativa da DG de matar o Omni-Man. Mark, que estava desabafando com a Eve na casa dela, lá na floresta, durante toda essa confusão, volta para casa e acaba se deparando com o Omni-Man lutando contra esse monstro gigantesco cheio de droga. O Mark vê toda essa situação e ajuda o pai a derrotar o monstro. Os gêmeos Mauler, numa tentativa fracassada de controlar o Imortal, acabam ressuscitando ele, que vai com tudo na direção do Omni-Man. Depois de uma luta bem mais tensa do que lá do começo da temporada, o Imortal é morto de novo, mas dessa vez na frente do mundo inteiro, incluindo Mark, que até então achava que seu pai era um herói. Todos ficaram impactados e nesse momento começa a conversa entre pai e filho sobre as reais intenções de Nolan na Terra. Nolan diz que o Império dos Viltros na verdade não é tão altruísta quanto ele dizia. Na verdade, eles são uma raça dominadora, que tem como objetivo único ser o único império do universo. Então, quando o Viltrumita é forte o suficiente, ele é mandado em missões não para defender um planeta, mas para prepará-lo para a chegada do Império. E agora que o Mark já está bem desenvolvido e já sabe a verdade sobre os Viltrumitas, Nolan quer que seu filho se junte a ele enquanto prepara a Terra para a chegada dos Viltrumitas. Mark recusa, em nome de todo mundo que ele ama, e assim começa um confronto entre ele e o próprio pai, com o Invencível tentando parar o pai, enquanto o pai ataca o Mark e usa o próprio filho para matar outras pessoas, para provar para ele o quanto os humanos são frágeis e insignificantes. Nolan hesita em matar o Mark. Já completamente quebrado e à beira da morte, questiona ele sobre por que lutar em favor da Terra e o que ele vai ter nos próximos séculos de vida, porque vale ressaltar, um Viltrumita vive por séculos. Mark, quase morto, responde: Você, pai, ainda vou
até você. A resposta do filho mexe ainda mais com o psicológico do Nolan, que já não estava muito bem naquele momento, tendo que lutar contra o próprio filho. O Nolan foge do planeta completamente perturbado e sem coragem de continuar com a missão. Todo mundo fica horrorizado com tudo o que aconteceu naquela luta, principalmente a Debbie, que durante a conversa entre pai e filho foi citado que o amor que o Nolan tinha por ela seria igual ao amor de um dono com um pet. Os amigos de Mark tentam ajudar ele a superar tudo o que aconteceu, mas isso ainda vai assombrar ele por um bom tempo. A temporada acaba com Mark e o Allen conversando sobre tudo o que aconteceu. Nessa, Allen conta mais sobre a crueldade e a antipatia dos Viltrumitas e pede Mark para ajudar na luta contra o Império. Mark diz que quer até lutar, mas que primeiro quer dar um passo de cada vez. E ele quer, primeiro, terminar o ensino médio. Oh, beleza, então tá. Parece ótimo plano. O que é ensino médio? Essa temporada fez tanto sucesso que o Omni-Man apareceu no MK1, tendo até mesmo referências ao Invencível, a coisas que apareceram na segunda temporada, e um Animality com aquela fera lá, cheia de droga, que quase matou ele no final da primeira temporada. E no resumo, essa é a primeira temporada de Invencível, com todos os arcos principais que você precisa entender. Mas existem algumas coisinhas aqui e ali que são muito importantes, mas são momentos muito pequenininhos. Um detalhe que eu não consegui citar durante o vídeo é que enquanto o Omni-Man e o Mark estavam lutando, Mark acaba sendo arremessado em um prédio e lá acaba dando muita atenção a duas personagens. Guardem na memória essas duas personagens, que elas são muito importantes da terceira temporada pra frente. Outra coisa que eu não consegui citar foi a morte de Donald. Pra quem não sabe, o Donald ele é um auxiliar do Cecil, fica o tempo inteiro com ele ajudando nele. Durante todo aquele surto do Omni-Man no começo, quando descobre que os agentes estavam infestando a casa dele, Donald acaba se explodindo numa tentativa de parar o Omni-Man. E guarde bem essa informação, o Donald está morto. Existem outros arcos que não consegui citar muito bem, porque não tem tanta relevância para os principais arcos, como por exemplo o do William, que ele é um personagem muito importante na história de Invencível, só que ele sempre está lá meio que para preencher lacunas entre um arco e outro. Outra coisa que não foi tão relevante, mas que é bom vocês terem noção, são alguns vilões que apareceram. Um deles sendo a Liga Lagarto e o Dr. Sísmico. Eles são vilões meio B, mas vai por mim. Guarda na cabeça também esses personagens, porque eles são muito relevantes, principalmente na segunda e na terceira temporada. E no final da temporada, aparece um preview de tudo que vai acontecer nas próximas temporadas. Num deles aparece um senhorzinho virando um dragão, que ele é muito importante para a terceira temporada, e o Imortal voltando à vida, que também, mais uma vez, muito importante para as próximas temporadas. Pronto, finalmente conseguimos resumir toda a primeira temporada de Invencível. Eu acho que não faltou nenhum grande ponto, mas se você sentir que faltou alguma coisa, deixa aqui nos comentários. E aproveita e deixa aqui se você quer que eu continue falando sobre a segunda, a terceira, ou se você quer que eu dê teoria sobre as próximas temporadas de Invencível. Por mais que nas HQs as coisas tenham terminado e já tenham um arco meio que fechado, na adaptação vai ter alguns arcos a mais, que o próprio Robert Kirkman tinha dito que vai ter. Então é isso, espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!